Sua. Ok, Ernesto. Bom, meus irmãos, vamos fazer a abertura do nosso trabalho. Para isso, acompanhemos a prece de abertura. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, as graças que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica Sebedista o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, declaro aberto na parte material, na noite de hoje, os nossos trabalhos. Vai ter tela, Juscelino? Não, vou É compartilhar. só fala. Bate-papo. Nós vamos fazer um bate-papo. Ok. Então, a palavra te é concedida
peço a Trifão aí para liberar a gravação. Já está gravando. Tá? Então, hoje, dia 25/8/2023, vamos dar sequência aos nossos trabalhos da sexta, passando a palavra para Jucenã com um bate-papo sobre Reiki. Ele que é um mestre de Reiki, então ele vai nos falar sobre essa capacidade energética que todos nós temos e precisamos apenas de aprender a desenvolver. Você tem a Pois palavra, é. meu irmão. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, almas queridas, nesse processo de trilhar essa vida em um corpo humano. Reiki é uma palavra japonesa que significa rei, energia universal, e ki, energia vital. Ok? Foi trazido para o conhecimento do Ocidente através de Mikao Usui, que é um monge budista, né? Na verdade, ele é católico e foi buscar um retiro lá na região do Tibete. E aí tem várias histórias sobre como ele fez meditação por 21 dias, aí, de repente, depois desses 21 dias, ele teve acesso às informações, aos mudras, aos yantras, e a forma como canalizar a energia. Tá? O interessante para a gente entender é que Reiki nada mais é do que energia. Então, todos os nossos corpos são corpos que têm campos energéticos. E no campo energético do planeta, onde nós estamos habitando, tem diversas energias, dentre elas a energia vital, e essa energia universal que vitaliza os corpos. O reikiano nada mais é do que um indivíduo que foi sintonizado para se tornar, tá, um canal para a energia fluir, e aí ele direciona, né? Tradicionalmente se fala que o reiki é aplicado com as mãos, a imposição das mãos, tá? Tanto é que fala-se que o reiki, né, é uma terapia de cura pelas mãos. Não obstante, com nossos estudos, nós vamos descobrir que tem outras formas de transmitir reiki, mas em níveis diferenciados para o grau de aprofundamento de cada reikiano. Ou seja, a pessoa que foi sintonizada, que foi dada a essa pessoa, ou ativada nessas pessoas, os símbolos do reiki e os seus chakras palmares, para que pudesse fazer a transmissão dessa energia para outras pessoas, para si próprio e para outras pessoas. Então, quando o indivíduo aplica reiki, ou se torna reikiano, né? E quando ele aplica, quem recebe tem alguns benefícios dessa energia vital, restabelecer a clareza dos pensamentos, o equilíbrio físico e mental, uma redução dos sintomas do estresse e, às vezes, até curas de pequenos distúrbios físicos e psicológicos. Então, como terapia complementar, foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Ano passado, em 2022, muitas pessoas viram nesse reconhecimento uma oportunidade de ampliar as ações de benefício de outras pessoas que estavam procurando algo mais além do tratamento médico convencional. E, ó, sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde,
O terapeuta reikiano adentra um ambiente onde a ciência pode comprovar os benefícios dessa prática. E aí há uma aceitação pela classe médica e todos aqueles cientistas que buscavam estudos sobre a natureza dos corpos e a influência das energias no campo magnético desses corpos, consegue verificar que um indivíduo em um determinado estado de padrão vibratório, digamos assim, deficiente, quando submetido a uma sessão de reiki, há um reajuste, há um realinhamento energético, né? Se a gente for passar para as tradições indianas, as tradições budistas que falam dos chakras, centros de forças, esses centros de força são recarregados energeticamente. Logo, cientificamente foi comprovado que quando o indivíduo aplica reiki, altera o seu padrão vibratório e melhora a circulação e a harmonização dos seus centros de força, e quando a pessoa também se submete a esse tratamento, né, ela também melhora. Importante também salientar que o reiki, como todas as terapias que envolvem a movimentação energética, não vem substituir nenhum outro tratamento, principalmente os tratamentos de ordem científica, acompanhado por médicos, onde tem as medicações, as aplicações, todo o processo que a ciência moderna utiliza para curar ou para minimizar os danos dos desequilíbrios dos corpos físicos e mentais. Então, o Reiki vem como complemento e ele dá um suporte a mais, favorecendo a prática da medicina tradicional, tendo melhores resultados. O que ocorre para a gente? Quando o SUI traz essa forma de movimentação de energia para o Ocidente, ele traz baseado nos conceitos, né, antigos, né, do rei da dinastia de Beijing. E aí ele transforma a tradição dos 5 princípios da antiga para adaptar aos 5 princípios de que todo reikiano deve ter. Ou seja, não só o reikiano, mas aquela pessoa que se submete ao reiki, né, deve estar atento a focar no hoje, no aqui e no agora, abandonando-se às preocupações. Ou seja, o primeiro princípio do reiki é, precisamente hoje, abandono às preocupações. Por quê? Isso ajuda o indivíduo a ter uma concentração no aqui e agora. Então, ele deixa de viver na ansiedade de um futuro que pode existir ou sair do estado depressivo de um passado que não abandona. Então, viver o aqui e agora, precisamente, isso dá uma outra estrutura emocional, psicoemocional, que pratica esse princípio. O segundo princípio é, precisamente hoje, abandona a raiva. Ou seja, estimular a compreensão, a razão, tá? E tirar do seu comportamento a violência faz com que o indivíduo controle suas emoções, suas reações, seus atos e, tendo assim esse tipo de comportamento, pelo princípio da atração, esse indivíduo vai atrair para o seu campo vibratório boas vibrações, melhor equilíbrio nos seus relacionamentos.
O terceiro princípio que Mikao Usui traz, então, é o princípio de ser grato, né? Por todas as bênçãos que se teve no dia de hoje. Isso faz com que a gente tenha um hábito, crie um hábito de agradecer coisas que parecem ser bobas, aparentemente. Um copo d'água que você consegue beber hoje. Aparentemente é uma coisa boa, mas só foi um copo d'água. E aí, se você olhar para a estrutura mundial, quantas pessoas estão morrendo de sede, porque não tem uma água potável, ao qual aqui você desfrutou há poucos minutos. Então, esse tipo de gratidão, que também já é comprovado pela ciência moderna, que gera um outro campo eletromagnético no seu lobo frontal, o que estimula, tá, o cérebro a produzir dopaminas, produzir substâncias que ajudam a trazer ao corpo bem-estar, simplesmente pelo fato do estar grato. Então, o quarto princípio que Nicolau traz é sobre a questão da honestidade, do trabalho honesto, né? Porque quando você cultiva a honestidade e a sinceridade, né, o benefício maior é a tranquilidade emocional que a pessoa adquire. Então, não vai ter a consciência lhe cobrando de ter feito algo que prejudicou alguém ou que trapaceou em algum momento. Então, a honestidade e a tranquilidade que você vai ter no seu dia a dia. Isso vai trazer uma felicidade e vai desbloquear o fluxo energético, né? Barrando as energias negativas que possa querer aderir ao seu campo eletromagnético. E no quinto princípio, que é hoje, somente hoje, né? Seja gentil, né? Com todos os seres vivos. Ou seja, Mikao Usui traz o princípio de respeito entre todos nós que estamos compartilhando essa vivência neste planeta. Um minutinho. De volta. A minha bateria que estava acabando do computador. Então, quando você faz a gentileza como atividade de moderação nas relações e o respeito para com todos os outros seres que estão convivendo, você tem um outro patamar de entendimento da vida. Pronto. Por que esses princípios são importantes? Porque muda a forma do indivíduo se relacionar consigo, com o outro, com o planeta, com a natureza em si. Ok? Então, vamos lá. Nessa estrutura, Mikao Usui cria uma estrutura de ensino e vai passando os ensinamentos para outras pessoas. E essas pessoas vai sintonizando e passando para outras pessoas, de forma que, quando uma pessoa é sintonizada por um mestre habilitado, ele consegue verificar a linhagem de onde vem esse conhecimento passado de mestre a mestre, até chegar nos dias de hoje. Isso é importante por quê? Porque, como foi tão difundido a, a questão do reiki, né, começou, então, várias pessoas pesquisarem, a estudarem, e surgiram, além de Mikao Usui, outros métodos
de aplicação de reiki. E aí nós vamos encontrar o reiki Usui, vamos encontrar reiki essencial, reiki estelar, reiki xamânico, reiki tibetano, reiki egípcio, reiki Osho, reiki Taruna e alguns outros mais. Tudo isso porque pessoas se dedicaram a estudar como o funcionamento dessas energias poderia auxiliar as pessoas a encontrarem melhoria na qualidade de vida. Tá? Então, espalhou-se vários métodos, né, metodologias, sistemas de ensino. E tem pessoas que fazem assim, faz 1, 2, 3, 4 sistemas diferentes. Particularmente, eu concordo com um irmão nosso que diz assim, não existe energia, energia. A energia é reiki. Uma vez sintonizado, seja qual for o sistema que você utilizou para estudo e sintonizar, pronto, você é reikiano, você vai fazer a transferência dessa energia e vai beneficiar aquela pessoa que se submeter à aplicação do reiki, ok? Para que as pessoas não fiquem desesperadas assim, ah, não, mas eu vou tomar esse é karuna, esse daqui é essencial, não, aquele é xamânico, e ficar querendo escolher qual é o melhor. Não há melhor. Existe, sim, aquele que lhe dá mais segurança pela metodologia e o mestre que lhe aplicou, certo? Então, aí você cria, aí nesse caso, é mais de empatia com o reikiano. A energia vai ser sempre a mesma, certo? E falando em energia e corpos, quando iniciou o processo de divulgação do reiki, no início, o terapeuta era orientado a tocar o corpo do paciente. E aí vem a questão de tocar nos 7 chakras principais. Podia tocar em qualquer parte do corpo, mas era orientado anteriormente que tocasse nos 7 chakras principais. Ora, assim, partindo do princípio que todos os corpos têm um campo eletromagnético e que reiki é energia, o reikiano, ao impor as suas mãos, ele está criando um vínculo energético com o campo magnético do paciente ou do indivíduo que está recebendo o reiki, sendo desnecessário o toque físico. Até porque, no nível mais elevado, o reikiano pode aplicar reiki à distância, sem a presença do corpo físico do indivíduo, da planta, do animal. Então, se eu posso aplicar reiki à distância, por que no presencial eu tenho que tocar? Então, por uma questão mais até de deixar confortável a pessoa que recebe o reiki e também por prudência da pessoa que está aplicando o reiki, o toque não se torna necessário. Então, prudentemente, trabalha-se que tem o mesmo resultado. Tá? Não estou fazendo censura, estou colocando o que é cientificamente comprovado que não há necessidade do toque no corpo físico. Não é preciso ter o contato. Uma coisa, assim, que é orientado, que o terapeuta jamais perca o contato visual com a pessoa que está recebendo o reiki. Isso por quê? Porque para observar, certo? As reações que o indivíduo que está sendo submetido à aplicação do reiki pode ter, para poder melhor se estruturar ou direcionar o tratamento,
na forma como vai ser, se vai ser uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, porque você percebe se a pessoa tem uma aceitação ou uma repulsão àquela prática da energia sendo aplicada, certo? Nesse bate-papo, então, nós vamos entender que o reiki, uma energia que todos nós acessamos, aí vem a pergunta, por que então, se todos nós acessamos, por que então há necessidade de uma sintonização para um reikiano aplicar uma coisa que eu já tenho acesso? A diferença é que quando você é sintonizado, quando o indivíduo é sintonizado e recebe a orientação como canalizar essa energia é potencializada no processo de absorção e transmissão. O indivíduo, muitas vezes, está absorvendo energia, mas está tão distraído que não consegue concentrar-se ou tranquilizar-se de tal forma que deixe o seu campo vibratório acessível para que as energias trabalhem e equilibrem essas pessoas. Tá? Aí vem a pergunta também, reiki, se a gente aplica à distância e consegue resultado, reiki atravessa parede, atravessa gesso, bandagem, curativo, tecido. Então, não há necessidade de, por exemplo, retirar sapato. A orientação de retirar sapato é que, geralmente, os ambientes onde as pessoas usam para meditação é um ambiente em que não se trafega com sapatos que tenham vindo da rua, por uma questão de higiene física, para não trazer germes e poeira, e também uma higiene energética, porque a energia que circula nas ruas vem impregnada nos sapatos. Por isso que o japonês não entra em casa com o sapato que anda na rua, para não impregnar o seu ambiente preservado com a energia tumultuada da rua. Então, pode permanecer com o sapato na hora que está lá para se chegou num ambiente, num set terapêutico, tem uma maca, o lençol sobre a maca é um lençol descartável. Terminou de ser utilizado pelo paciente, ou por um cliente, pelo indivíduo, o terapeuta necessariamente remove aquele lençol e descarta. Então, não fica nada em termos de resíduo de poeira, suor, que possa ter contaminado aquele lençol. E aí, então, o reikiano vai aplicar energia. Precisa que a pessoa tire o relógio, tire óculos. Não, basta que a pessoa esteja acessível em termos de disponibilizado para receber essa energia. A prática do reiki faz com que o reikiano, ao acessar o indivíduo, ele faça uma varredura no campo vibratório do corpo dessa pessoa por 3 vezes, harmonizando, limpando, criando um campo eletromagnético mais favorável para, digamos assim, a ancoragem da energia universal. Aí, os benefícios vão variar com o passar do tempo e a receptividade do paciente. Lembrando que reiki não é milagre. Reiki não vem para fazer milagre. E aí, às vezes, eu digo para algumas pessoas que chegam lá e dizem, olha, eu estou com uma dor, e aí aplica um reiki para a dor passar. A gente aplica reiki e a dor não passa, a dor piora. A pessoa fica chateada. Mas piora de que jeito? Porque a dor ela é levada ao nível máximo de agudização, que a dor pode estar ligado
um distúrbio energético, e é preciso corrigir esse distúrbio energético. Esse pode ser um bloqueio energético. E quando você movimenta essa energia dói, até depois ele estabelecer o fluxo normal dessa energia. E aí a dor simplesmente cessa. Mas no primeiro momento, a dor aumenta. Por quê? Porque você está fazendo, imagine, você está com um veículo parado, você quer tirar ele da inércia, você vai aumentar. Não, você vai ter que agir com uma força bem maior do que quando ele já está em caminho, em movimento. Então, tirar da inércia vai requerer um fluxo energético maior e vai causar digamos assim, um desconforto inicial. Depois é normal, pronto. E há pessoas que, né, na nossa convivência, nós tivemos pessoas que não dormiam há muitos anos, se não fosse com medicamento, fez uma sessão de reiki e simplesmente harmonizou-se de tal forma que pegou no sono sem a medicação. E por quê? Porque o reiki traz para o indivíduo uma tranquilidade, porque harmoniza o seu campo eletromagnético. E é interessante dizer que isso vai ocorrer para o reikiano em 3 níveis. No primeiro nível, quando ele é despertado para a consciência de como funcionam as energias, ou o fluxo energético dessa energia universal e da energia vital através dele, para poder, depois sim, em um segundo momento, que é o nível intermediário, o nível 2 do reiki, ele sim já tem a consciência que consegue fazer a conexão e a movimentação energética. Aí ele pode atuar como terapeuta, outras pessoas, e até em número maior. Quando se chega no nível 3, o reikiano já pode movimentar um volume maior de energia, porque ele vai ter alguns símbolos a mais do que quem teve no nível 2. Então, esses símbolos que são, digamos assim, sintetizações de chaves do padrão energético que é acionado pelo reikiano, ele tem um conhecimento, então ele ajuda a favorecer o processo, ter um pouco mais de rapidez. Depois do nível 3, aí vem um 3B, que é quando o indivíduo já tem um conhecimento, já domina a técnica e já pode sintonizar outros indivíduos, passar informação, ajudar que os outros também se tornem reikianos. Essa sequência para chegar ao nível e ter condições de poder sintonizar outras pessoas é importante que seja observado para poder ter a segurança do que está fazendo. Lembrando que a pessoa fez nível 1, ele é obrigado a fazer os outros níveis? Não, ele vai ser nível 1, não tem quando ele quiser. Quando ele quiser fazer o 2, ele vai fazer o 2. Quando ele quiser fazer o 3, ele faz o 3. E uma vez sintonizado, aí vem uma dúvida normalmente de quem é reikiano, sintonizou e parou de aplicar. Perdeu, vai precisar fazer nova sintonia, perdeu o contato com a energia, já não sabe mais? Não. Ele é sintonizado, o que precisa é ele voltar a praticar, ter contato com a prática. Normalmente ele se torna o canal. Nós damos o exemplo da seguinte forma: você tem uma tubulação, e aí você chega naquela tubulação e instala uma torneira. Dentro da tubulação está o fluxo de água aí, passando, água, gás, seja o que for. Passando, mas não está saindo naquele ponto. Quando você instala a torneira, você abre a torneira, naquele ponto começa a sair água, começa a sair o gás, começa a sair o fluxo, o fluido que estava dentro da tubulação.
Você fechou, cessa o escoamento por aquele ponto. Isso quer dizer que deixou de existir o fluxo energético? Não, continua lá. No dia que você precisar e for lá e abrir aquela torneira, o fluxo volta a rodar normalmente, a jorrar normalmente. Tem um primeiro momento, porque emperrou um pouquinho ali o equipamento e tal. Depois que você faz funcionar direito ali, abriu, volta ao normal. É esse a comparação que eu coloco para quem faz o reiki. Então, fez o reiki, não precisa sintonizar 2, 3 vezes, porque ficou 1 ano, 2 anos sem aplicar. Certo? Como terapia, a pessoa que se submete ao reiki vai ter um ganho e uma melhoria gradativa à medida em que ela se harmonizar com a energia reiki. Lembrando que não adianta tomar o reiki, se sentir bem e não mudar de atitude. E por isso que aqueles princípios do reiki é importante que se fale para a pessoa que recebe o reiki. Ela precisa ser grata, ela precisa mudar algumas atitudes, precisa estar honesta com ela e com os outros. Ela precisa agradecer, né? E ela precisa aprender a conviver harmonicamente com os outros seres. Isso muda a estrutura dela, muda a forma dela andar no mundo, muda a forma do mundo interagir com ela. Certo? Vamos lá, mais alguma coisa para se falar. Já falei das práticas, tudo. E aí nós falamos que foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e já pode ser aplicado no SUS. Então, já está se buscando instalar em alguns postos do SUS reikianos aplicando a terapia reiki como terapia complementar. O Conselho de Psicologia reconheceu que o reiki é um auxiliar do tratamento para pessoas que estão tendo orientação e suporte psicológico, que ajuda e que é perfeitamente compatível com a, o trabalho do psicólogo. Não interfere, muito pelo contrário, ajuda a potencializar todas as decisões psicoemocionais que forem trabalhadas com um profissional da área de psicologia, certo? Eu fiz um resumo bem rápido, né? Porque reiki, eu costumo dizer para as pessoas que têm contato comigo, o reiki não é bicho de 7 cabeças, não é coisa do outro mundo, é uma coisa natural, simples. Tá? Acontece que, quando a gente é ativado nessa energia, pronto, ela flui naturalmente, e normalmente as pessoas chegam para mim e dizem assim, depois que eu fui sintonizado no reiki, eu tenho maior sensibilidade de perceber que minhas mãos esquentam, a hora esfria, a hora uma fica quente, outra fica fria. Ora, porque o fluxo energético, né, do reiki é de acordo com a necessidade de quem vem buscar a terapia reiki. Então, a pessoa que recebe a energia não vai sentir frio nem calor, mas o reikiano vai perceber que tipo de energia ele movimentou. Se foi quente, se foi fria ou se foi neutra. Uma outra questão que o reiki ela é as 3 polaridades. Ela tem a positiva, tem a negativa e a neutra. E lembrando também que toda vez que se movimenta energia reiki, se movimenta energia sempre para benefício. Não há energia de natureza vibratória ruim. Mesmo que o indivíduo faça a forma mental, deseje
prejudicar o outro na prática, não há essa movimentação, porque a energia universal não muda o seu padrão vibratório para satisfazer o desejo e a vontade do praticante. Ela continua a energia universal, harmônica, equilibrada, com todas as outras energias que fluem no nosso planeta. E a energia vital, ela só traz benefício para o ser humano, para o ser vivo desse planeta. Energia vital é que traz fortaleza, que traz vitalidade para os corpos de natureza orgânica, certo? Nosso bate-papo é este, eu me coloco à disposição, agradeço ao nosso irmão presidente da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradeço ao nosso irmão Ernesto Machado, agradeço ao nosso irmão Cícero Cardoso, presidente da Loja Esotérica Sebedista Trevo Sagrado, por essa oportunidade. E digo a vocês, meus irmãos e irmãs, busquem estudar, a entender, porque o reiki traz uma melhoria da estrutura psicoemocional do indivíduo, fazendo com que ele tenha uma melhoria, um ganho de qualidade de vida fantástico. Eu posso dizer com muita propriedade que eu era uma pessoa antes de ser reikiano e que me tornei outra pessoa depois que me iniciei reikiano. E agora sou outra pessoa porque o reiki está me dando a oportunidade de conhecer novas pessoas, de ajudar pessoas a se buscar, curarem das suas desequilíbrios e distúrbios pela aplicação do reiki, pela sintonização e a conexão. Então, o que eu digo? Quer tomar reiki? Procura uma pessoa séria, uma pessoa experimentada, uma pessoa que foi realmente, que possa comprovar que realmente foi sintonizada e que tem uma linhagem, né? Tem um histórico de quem foi seu mestre, de quem foi o mestre de seu mestre, quem foi o mestre do mestre de seu mestre, para ver se chegou realmente em alguém que, de fato, se debruçou no estudo, na prática, de trazer não só o conhecimento, como o bem-estar ao ser humano. Aí sim, eu digo, confiando, primeiro, no grande arquiteto do universo e no profissional a quem você confiar para tomar a energia ou para ser sintonizado. Gratidão, uma boa noite a todos. Querido meu irmão, nós aqui agradecemos, viu? Depois você dá uma olhada no chat aí, tem umas perguntas aí para você. Bom, meus irmãos, vamos fazer a prece de encerramento e logo após a palavra será franqueada. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder, de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e os demais irmãos, aos nossos guias e protetores e a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir.